Começa agora o Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Já aproveite para deixar o seu like, você nem sabe do que se trata esse episódio ainda, mas eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, porque agora nós vamos falar sobre mídia e manipulação. Não poderia haver um assunto mais bombástico para este episódio. Um assunto quente, né? Assunto quente. Estou aqui ao lado do meu amigo, colega de bancada, Arthur Morrison. Muito boa noite a todos. Com um R e dois S's. Com E, que fique claro, porque Que a galera às fique vezes vai claro. me procurar no Instagram. Primeiro que eu já tô em Shadowban, né? Aí tem que digitar todas as letrinhas lá. Aí se trocar o R já fica mais difícil ainda. E Arthur com TH. Arthur com TH. Com TH, um R e dois... Não é com dois R's e com dois S's. É diferente do Jim Morrison lá, né? Aham. Todo mundo, igual o Jim Morrison. Você Não. gosta de The Doors? Nem gosta de The Doors. E estamos com dois convidados especialíssimos aqui. Giovana Mel, minha querida amiga, professora, a musa mundial da oratória, Que honra. jornalista formada em jornalismo e que é ex-TV Globo, né, Gi? E vai Sou. falar conosco um pouquinho hoje sobre esse universo. Seja muito Pouquinho. bem-vinda. Obrigada, Lara, obrigada, Arthur, obrigada, BP e todos vocês que estão aqui fazendo esse trabalho incrível, que eu sou muito fã e quem tá nos assistindo vai entender por quê. Olha que maravilha. E Melk, que está aqui conosco de A Formação do Imaginário, que é uma página que, como o próprio nome diz, trabalha com a formação do imaginário. Melk fala muito de literatura, de cultura, de maneira geral, né? De filmes, tem umas análises muito interessantes de filme. Seja muito bem-vindo, Mel. Que bom te ter aqui. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Arthur, valeu, Lara e todo mundo da BP aí. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo a gente. Maravilha. Melk veio de onde mesmo, Melk? São Bento do Sul, o lugar mais maravilhoso do Brasil, longe de tudo isso que acontece aqui na Paulista. Eu moro numa montanha, no mato, com as ovelhinhas, meus filhos e mais nada. Numa Depois do Rio de cidade- Janeiro, né? Eu prefiro Vitória, Espírito Santo. Gente, para que Goiânia ganha de todos, tá? Acabou a Eu palhaçada. vou levar todo mundo pra São Bento do Sul pra formar o imaginário de vocês, porque é realmente bom. São Bento do Sul que tem 90 mil habitantes, né, Melk? Sim, é uma cidadezinha bem pequenininha e eu fugi de Salvador pra conseguir morar num lugar assim, tranquilo. Nossa, Eu sou o Chico Bento na cidade grande aqui. é mesmo. Eu gosto de paz. Lá tranquilidade. muito melhor pra formação do imaginário, inclusive. Com certeza. Não à toa você produz conteúdo tão interessante, então, porque tem motivo pra alimentar. Exato. A Obrigado, cabeça. Lara. Coisa boa. Pessoal, então, começar falando com Giovana, então, porque a Giovana tem toda uma experiência aí com relação à mídia, né, Gi? E a palavra mídia vem de uma palavra latina que significa meio, né? Então, mídia significa o meio. Que tipo de meio, né? Um instrumento mediador Perfeito. que serve para nos oferecer, que é, na verdade, uma estrutura de difusão de informação, de notícia, de entretenimento. Então, teoricamente, as coisas acontecem e a mídia noticia. Ela vai difundir informação que já aconteceu, né? Tem sido assim, Gi? A mídia tem funcionado para isso? Deveria. Tanto que uma palavra que nós utilizamos muito no jornalismo é a palavra veículo. O jornalista é veículo da informação. O que é um veículo? É o que transporta aquela informação. Ele leva de um ponto ao outro. A informação não é dele, ou não deveria ser dele. E eu lembrei de uma coisa que você respondeu nos seus stories uma vez, sobre adjetivar ou não um texto. Não sei se você lembra disso. Você Lembro. perguntou, professora Lara, o que você acha de textos adjetivados? Pode adjetivar ou não textos? E você não entendeu muito bem a pergunta naquele momento. Você falou, olha, pode, depende do texto, do contexto, não tem uma regra. Só que no jornalismo tem uma regra. Vocês sabiam disso? Já ouviu falar disso, Arthur? Já ouviu falar disso, Melk? No jornalismo, o jornalista não deveria adjetivar textos. Deveria só passar a informação, os fatos, a notícia. E quem usa adjetivo no texto é o comentarista, é o colunista, que é responsável pela opinião. Na prática, não é o que nós vemos. Inclusive, eu tenho até um exemplo. Posso citar? Claro. Vocês lembram logo no começo da pandemia, quando ficou aquela discussão sobre remédios, se tinham algum tipo de tratamento, e saiu uma notícia no portal UOL falando assim, sem comprovação, o presidente indica vitamina D. E os médicos, a comunidade médica saiu desesperada Louca. na frente. Tem 5 mil artigos científicos que comprovam a eficiência da vitamina D para aumento da imunidade. Como é que o jornalista fala que não tem comprovação? No título. E aí quando você lê a reportagem, claro que não era bem assim. Não. Tem algumas comprovações, é que ainda não tem estudo suficiente, porque é uma doença nova e tudo mais. Só que o título já tem uma opinião.
Então você nem entra no texto. Já tem ali uma adjetivação, a gente pode falar assim, Claro. sem comprovação. Já adjetivou o título. Não é bem uma adjetivação, mas como ela tem esse caráter opinativo, acaba sendo uma espécie, usando a palavra adjetivação no sentido amplo, seria, né? Perfeito. E Essa opinião. é o que nós vemos. E assim, quando eu me formei, já tem mais de uma década, você olha e fala, não bate com o que eu aprendi. Porque a base da comunicação é a língua. E a regra é não use adjetivo, não opine. Só que não acontece isso no dia a dia. Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o play sem medo. Apenas R$19 mensais. Isso que você tá falando é muito interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê isso acontecendo realmente na mídia, né? E às vezes a gente fica pensando, a gente vê algumas manchetes, né? E a gente fica, putz, não é possível que o cara estudou 5 anos pra escrever uma matéria dessa, assim, pra poder, sabe, dar ali uma opinião, uma coisa como se ele fosse o detentor da verdade, né? E isso é muito interessante porque quando a gente começa a puxar o lado da internet, né? Eu fico imaginando, antigamente não tinha a internet com a informação descentralizada igual é hoje, né? A informação era bem verticalizada, né? Então você tinha, sei lá, os veículos de comunicação de mídia, né? De cima para baixo, né? Mandando aquela informação. E hoje em dia, né? Com essa descentralização da internet, todo mundo pode buscar essa informação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, Melk, né? Como é que o que você enxerga dessa situação? Você acha que hoje está melhor porque, sei lá, na internet as pessoas hoje elas podem ir atrás de qualquer informação? Isso facilita o aumento de fake news, essas coisas todas? O que você acha? Confunde as pessoas? Como é que é? Montanha de informação. Eu acho que a própria capacidade de se manter bem informado o tempo inteiro já é um problema, né? Tipo, em 1920, 30... o Fitzgerald já falava, né? O homem bem informado é o mais limitado dos especialistas. Porque ninguém aguenta, ninguém suporta ser bem informado o tempo inteiro, né? Porque a informação da mídia, a informação do jornal é uma informação circunstancial, né? Tá ali de uma coisa que você vai aprender, você vai discutir com os amigos na bodega, no barzinho, por, sei lá, 2 dias no máximo, e aquilo ali vai morrer. Então, quanto mais bem informada a pessoa fica, né, mais ela fica travada em coisas muito circunstanciais. Pela própria natureza de ter que discutir isso diariamente, eu acho que o jornal, desde sempre, ele já tem uma natureza meio que de indução, né? Tem que induzir a pessoa a consumir. Né? Então você tem o problema aí de consumir um material, e esse consumo do material ele já tem que estar preparado, né, para manter esse engajamento. Então, eu acho que a internet, por um lado, ela facilita o acesso e facilita que você seja menos trollado, né, pela mídia convencional. Mas, ao mesmo tempo, cria esse problema de que você tem que ter consumo instantâneo e o tempo inteiro. Né, o tempo inteiro. Isso cria um inferno, tanto na cabeça das pessoas, quanto na vida do jornalista também deve ser outro inferno, porque tem que ficar produzindo aquilo ali o tempo inteiro. Ele tem que gerar cliques, né? E aí esses cliques vão ter que ter um título que tenha um certo engajamento ideológico. E muitas vezes essa necessidade de adquirir, de puxar cliques das pessoas faz com que se criem as notícias mais estapafúrdias do mundo, né? Então, às vezes, aquele famoso clickbait ali, né? Mulher, sei lá, atriz fulana de tal toma um tiro do marido. Aí você fala, meu Deus, a atriz fulana, na hora que você vai ver a personagem que ela interpreta na novela, lá de 1900, bolinha que tá sendo reprisada, tá. Então você vê que é só para que a pessoa clique ali e entre, né? Só que nesse desespero por clique, nesse desespero, principalmente, né? É claro que isso está em todos os lugares, mas principalmente da grande mídia, que tá agora competindo com todo esse cenário da internet. Muitas vezes isso é extrapolado, né, Gi? Demais. Muitas vezes ali aquela... Como que é, você que já trabalhou com isso, tão de pertinho, na hora de fazer o título de um jornal, assim, sabe? Assim, na hora de colocar aquele título bombástico, que todo mundo que tá ali sabe que vai propagar uma fake news, por exemplo, né? A fake news, de maneira geral. E como que eles fazem para escolher aquelas palavras do título ali? Tem uma estrutura que a gente tem que levar em consideração, que é uma estrutura de uma redação, a pessoa que vai pra rua apurar notícia não é a mesma que escreve, não é a mesma que revisa
E não é a mesma que sobe no site e cria o título. São pessoas diferentes. Tudo fragmentado. Tudo fragmentado. E geralmente é o estagiário. Por que é o estagiário? Porque a mídia não tem mais recurso. Então não é só meme, né? Não é só meme. Não é Demite o só estagiário lá. meme. Então pode culpar o estagiário de verdade. Pode culpar o estagiário, porque Coitado. às vezes realmente é o estagiário, é um recém-formado, e aí a gente já falando da formação do imaginário, é o cara que foi educado na base do Paulo Freire. Então ele já não teve uma educação boa. Aí ele fez uma universidade possível ali, que na hora que ele tava passando na rua, ele tropeçou, alguém falou, você cadastra aqui, ele entrou naquela faculdade, fez qualquer faculdade, pegou o diploma dele de jornalismo, se pegou, porque hoje em dia não tem mais uma exigência para você ser, não tem uma regulamentação, então qualquer um pode ser jornalista, e na prática não quer dizer que é um bom profissional, e quando chega lá ele ganha um salário muito baixo, por e eu tenho isso na minha carteira de trabalho até hoje, apesar de eu não usar mais minha carteira, porque eu empreendo, mas eu tenho na minha carteira até hoje um cargo que não existe dentro do jornalismo. Eles colocaram assistente de não sei o quê, de edição da produção. Eles inventaram um cargo. Eu era terceirizada, então eu não era funcionária mesmo da grande mídia, era uma empresa terceirizada e ganhando metade do piso. Então, esse profissional que foi formado dessa forma, com essa base cultural, que não domina a língua, não tem aula de gramática na faculdade de jornalismo. Que louco, né? Isso é um absurdo. Meu, como que não tem aula de Não gramática com quem lida diretamente com a palavra? É surreal. Não tem mais aula de história? Tem. Eu Aula de imagino. história tem. Aula de Arte, sociologia, Aula de sociologia O tem. Mel que tá lá dentro dando aula de sociologia. Brincadeira, Não, gente. tá nervoso pra falar ó, de sociologia. É, não vamos falar das coisas ruins dos convidados. E aí, A coisa minha é ser sociólogo. com essa formação toda, só para concluir esse ponto, com essa formação toda, o cara chega lá na redação, ele recebe 200 reportagens e ele precisa escolher a que mais vai chamar a atenção na home. E ele não tem como ler as 200. Então, ele lê bem superficial, escolhe uma, vê o que tá bombando nos outros veículos, no Twitter. E fala, eu vou subir essa aqui. Então, ele cria uma chamada bem superficial, às vezes copiando mesmo de um meme ou de alguma coisa no Twitter. E sobe aquela reportagem, porque ele tem que fiscalizar toda aquela matéria, todas aquelas informações rapidamente para conseguir o clique. E, às vezes, de madrugada. Às vezes é o cara que já trabalhou no outro veículo o dia inteiro e chega ali na redação e tem que pegar um segundo turno. Então, assim, não é passar a mão na cabeça de jornalista, não, porque tem muita gente que faz isso de mau caratismo mesmo. A gente sabe que tem um método. Cria a notícia, viraliza, 5 minutos depois muda. A gente já viu o Arthur revelar isso lá no Instagram dele várias vezes. Tem um método por trás. Só que eu acredito que é mais do que um método. É falta de verba, é falta de preparo. E a ideologia, a militância que o Melk tanto revela lá na formação. Não pode esquecer que todos os profissionais estão saindo dessa universidade que a gente conhece, né? Então, é óbvio que a pessoa vai sair ali toda com a cabecinha Pré-moldada, da né? esquerda, né? Pré-moldada. Quem fez... Minha esposa, ela fez gastronomia. Então, ela Tipo, não tem nada a estudou ver com pra ser política, né? cozinheira, É. né? E ela tinha aula de antropologia alimentar, sociologia, Meu 1, 2, Deus do 3, céu. que era só marxismo, né? Marxismo cultural na cabeça pro cara ser um cozinheiro doutrinado. Então, se o cozinheiro tem que ser doutrinado, imagina um jornalista. Vamos fazer bolo em forma de Isso é foice e muito- martelo. Isso é muito louco, porque assim, culinária realmente não tem nada a ver. Eu fiz design, por exemplo, também não tinha nada a ver. E eu fiz numa particular. E aí, pô, você tá pagando ali, eu quero aprender Photoshop, Illustrator, Premiere, eu quero aprender isso. E aí teve dias lá que, tipo, a gente vai passar aqui um filme. Não, um filme sobre diversidade, não sei o quê. Eu falei, gente, tipo, eu tô pagando por uma... Eu não quero saber do filme. Não me interessa esse filme. Entendeu? Ah, tudo bem, mas tem uma mensagem legal. Beleza, mas eu tô pagando por isso. Não quero saber disso. Quero saber do Photoshop. Aí tu vai me ensinar como fazer um corte lá, como fazer uma edição de vídeo. É isso que eu tô pagando. E isso é muito louco, né? Isso Sim, acontece, e aí cara. a pessoa vai aprender aquela cosmovisão de esquerda, ela vai reproduzir no trabalho que ela for fazer. E o problema do jornalista é que o trabalho dele vai ecoar na cabeça da população Isso já inteira. impregna no imaginário da pessoa também, não é? Sim, ela vai ter uma visão de mundo, né? Se ela aceitar aquilo que acontece com todo mundo, né? Você chega na universidade, aí você foi formado pela sua vozinha ali da Assembleia de Deus, sua mãe que reza o texto todo dia. Aí chega na universidade, seu pai, sua avó e sua mãe são os inimigos da sociedade. Com certeza. E aí você vai aprender que, na verdade, eles estão errados em tudo e quem tá certo são os professores. E que você Mark, precisa mudar o Gramsci. mundo. Exatamente. Então o cara vai sair com essa cabeça e ele vai reproduzir essa cabeça no trabalho dele. Então é óbvio que na hora que ele for filtrar as 200 notícias, isso vai
entrar na Interferir. escolha que ele vai fazer. Porque o que tá na imaginação determina as nossas escolhas. Então, aí, o cara já pensa assim, né? Todo mundo da patatinha dele pensa do mesmo jeito. Ele vai escolher aquela notícia, todo mundo vai achar o máximo, porque não tem ninguém que pensa diferente, e pronto. Isso vai ser reproduzido o tempo inteiro. E quem pensa diferente tem o medo da retaliação também, né? Exatamente. Dentro desses veículos de comunicação, né? Tanto é que isso que eu ia falar. Na faculdade, eu era tida pelos professores como alguém de direita, porque na faculdade eu já não queria me render a esses movimentos. Eu era aquela aluna que eu chegava e falava assim, eu tô aqui pra estudar, como você falou, Arthur, pra aprender, pegar o meu diploma, me formar e trabalhar. Pô, mas você nem ligasse, né? Tipo, pra política, nem saber Não o que era me direita ou envolvia. esquerda e tal. Tinha movimento, tinha jogos universitários, eu nunca me envolvi em nada disso, porque eu não queria mesmo. Sim. E eu ficava focada no estudo, eu tinha o objetivo de entrar na Globo, eu sempre tive esse sonho. Eu falava isso na faculdade, a menina de direita, a menina conservadora. E eu falava assim, eu nem me Porque tô envolvo. falando a Globo é nada. de direita. Porque a Globo é de direita. A Globo é vista como um veículo de direita dentro Ó, do galera, ó, a jornalismo. Globo é de direita, hein? Tá, A pega BP isso aí, é o pega quê? esse frame. Nossa, a BP É. e Globo é de direita. É tipo um contrassenso por si só, sabe? Que coisa mais estapafúrdia. Mas, Gi, tanto foi que justamente por não se encaixar nesse molde, que você passou por vários momentos de retaliação dentro da sua profissão, né? Você Foi pode muito compartilhar conosco sua difícil. experiência? Sim, nossa, foi muito difícil. Primeiro na faculdade. Então, quando eu fiz o processo seletivo da Globo no 3º ano, eu não contei pra ninguém. Eu fiz em silêncio, foram 2 meses, foi muito difícil. Foi um processo seletivo muito cansativo, 18 mil candidatos, 11 vagas, é quase que um vestibular de medicina, um negócio surreal ele de concorrência. Só que eu não dividi com ninguém, com nenhum professor, porque eu sabia que eles não iriam me ajudar, pelo contrário, eles iam ficar na minha cabeça falando pra eu não tentar. Que loucura. Muito louco isso. E quando eu passei, eu não contei pra ninguém também. Eu esperei entrar, esperei começar a trabalhar lá pra publicar nas redes sociais que eu estava lá dentro. E aí os professores viraram assim as costas pra mim, né, na faculdade. Teve uma professora, que até hoje é minha amiga, que foi repórter lá dentro, ficou 8 anos lá dentro, e ela me orientou no TCC, e ainda bem que foi ela que me orientou no TCC, porque eu não sei nem se eu teria sido aprovada, se eu conseguiria me formar. E aí quando eu entrei na Globo, era muito engraçado, porque a maioria dos estagiários que passaram, foram aprovados, tinha uma condição financeira muito boa e fizeram faculdades muito boas. Não era o meu caso. Então, todo mundo tinha intercâmbio, falava inglês fluente. E eu era a única que veio de uma família mais humilde, que teve que estudar escola pública a vida inteira e tal. E ali você via que o TCC dos caras era sobre Cuba. Uma das meninas morando na Paulista, com os pais morando em Alphaville, tudo bancado pela família. Ela foi pra Cuba fazer um TCC sobre Cuba. E o meu TCC foi sobre os jornalistas que estavam aqui cobrindo a Copa, sabe? Porque era o que dava, né? São Paulo, você chega ali em Itaquerão, você consegue entrevistar o cara pegando o metrô, pagando R$2,20. Então, ali você também já sentia que destoava. E quem que foi contratada para fazer a Globo News, para virar a produtora ali das grandes pautas? Ela. Ela foi a primeira a ser efetivada. Então, você já vê que tem uma ideologia, por mais que não seja uma coisa que eles declaram. Eu não sei explicar. Não é uma coisa que você sente tão claro como aqui na BP. A gente chega aqui na BP, a BP é muito transparente. Ela fala, olha, esses são os nossos valores, é nisso que você acredita. Se você quiser ficar conosco, nós vamos te mostrar a verdade, mesmo que em algum momento o outro lado de lá esteja certo. Por que não? A BP é muito honesta nesse sentido. No jornalismo, na Globo, não é assim que funciona. Você acha, eu já até conversei muito com o Melk, né, Melk? Com o Melk nas mensagens que a gente troca, conversa, troca ideias. Você acha que você é isentão. Você acha que você tá em cima do muro? Não, eu tô na TV Globo, eu não sou de esquerda, eu não sou a favor do PT ou de qualquer outro partido XPTO. Eu sou jornalista, eu sou o 4º poder da sociedade, é isso que eles vendem pra gente. Sacerdotes, né? Nós estamos aqui, somos os cães de guarda pra defender a população. Olha que arrogância. Meu Deus, é de uma... Ou seja, os donos da verdade. Os donos da verdade. Nós somos os donos da verdade. E você acredita nisso quando você se forma. Eu acreditava nisso, Lara. Aham. Eu achava que eu tava fazendo bem. Aham. O problema de a pessoa ser o dono da verdade, ser a dona da verdade, é que se ela é detentora... A verdade é o que o Rasta fala no primeiro episódio do Rasta News, né? Se tem um dono da verdade, então todos os outros têm que se calar. Né? Se Perfeito. tem um dono da verdade, então todos os outros têm que se calar.
É complicado isso. E a gente falava agora há pouco dessa questão do papel sacerdotal da mídia, mas só para fechar esse raciocínio, né? Se tem uma verdade, todos os outros têm que se calar, então é o primeiro passo para uma postura autoritária. Né? Totalitarismo, né? Do totalitarismo, exatamente. Mas a gente falava, Mel, que dessa questão da postura sacerdotal da mídia, tem dentro do núcleo da Brasil Paralelo, há cursos, assim, impagáveis, maravilhosos. E tem um curso do professor Flávio Morgenstern, que é uma pessoa, assim, formidável. Tudo que o Flávio faz é muito bom. Ele tem um curso lá dentro chamado Mito, Linguagem e Mídia, né? Falei certinho, não. Tava falando errado antes do programa. Mito, Linguagem e Mídia. E uma das coisas que ele fala lá dentro, que eu acho que tem muito a ver com a questão do imaginário, inclusive, se você puder desenvolver isso, é que, antigamente, quem desenvolvia esse papel de mostrar o caminho da verdade, de iluminar o caminho da verdade, eram os sacerdotes. Então, os sacerdotes tinham essa função, mas era uma coisa declarada. Nós estamos aqui para mostrar o caminho da verdade. Não significa necessariamente que eles impingissem esse caminho da verdade sobre os outros, né? Mas eles eram responsáveis por iluminar este caminho. A mídia hoje, e de acordo com o professor Morgenstern, e acho que é uma coisa que faz muito sentido, pega esse papel para si. Então, eles não reproduzem a realidade. Tipo, olha, a notícia que aconteceu aqui foi essa. O fato que aconteceu foi esse. Trazendo a informação do que já aconteceu. Mas eles pautam o que ainda vai acontecer. Então, se eles querem que algo aconteça, por exemplo, alguma pauta de gênero, alguma pauta de alguma minoria, alguma coisa, eles começam a martelar aquilo. E é tão engraçado porque a mídia, a grande massa, vai usando as mesmas frases, as mesmas palavras. As mesmas headlines, né? As mesmas headlines. É um negócio assim, estapafúrdio. Quando você coloca uma do lado da outra, é a mesma frase. Tá, sabe? E a sociedade está correndo, a nossa democracia está correndo risco. A nossa democracia está correndo risco, nossa democracia está correndo risco. Do primeiro episódio exatamente. do Rasta News lá, que tem disso aí. Cara, aquilo é bizarro. É Aquele vídeo é bizarro. Você acha que essa massificação, Melk, consegue, de fato, fazer com que a mídia hoje, a gente poderia fazer essa afirmação, a mídia hoje pauta o rumo das preocupações sociais, do olhar social? Então, não sei se diretamente a mídia, né? Porque eu acho que a mídia é um meio que ele também serve a determinados grupos. Então, por exemplo, um jornal qualquer, ele vai ter um dono, que normalmente esse cara não investe só no jornal, né? Ele investe em outras coisas. Então, obviamente, o jornal não vai poder ir contra a pauta do cara. Então, você tem problemas aí que não são necessariamente da informação, né? É um problema, é um cenário muito mais amplo. E toda a produção de verdade, né? De verdade entre aspas, ou de verdade, se você quiser considerar como verdade mesmo, ela é limitada, obviamente. Então, a produção de verdade científica, ela tem um limite, a jornalística, ela tem um limite, a pedagógica, ela tem seus limites também. Ninguém consegue entrar na verdade totalmente, porque a verdade é uma pessoa, né? A verdade é uma pessoa que ordena toda a realidade. Então, se você não pensa se você não sabe que a sua apreensão da verdade tem um limite, né? Se você se acha um arrogante que sabe de tudo, pronto, você já ferrou com sua cabeça. Né? Se você acha que você aprendeu a verdade totalmente, você ferrou com sua cabeça. Qual que é o grande lance de um sacerdote, né? Seja ele qual sacerdote for, desde o cara, sei lá, da Umbanda até o pastor, o padre... Ele está trabalhando com um lance que tem um mistério, né? Tem um mistério ali naquilo que ele está trabalhando. Então, numa sociedade antiga, os sacerdotes guiavam em torno da verdade, só que essa verdade estava cercada por um campo imenso de mistério, né? E todo mundo tinha que aceitar isso. Tinha que aceitar a limitação da apreensão da verdade. E o sacerdote guiava a pessoa aquilo ali, e as pessoas não eram bem informadas, porque, sei lá, se o Papa declarasse um negócio, o fulano que estava ali na Inglaterra, na roça, demorar, sei lá, no mínimo 20 meses para saber o que o Papa falou. Né? Então, as pessoas não eram bem informadas, elas eram informadas pelo grupo sacerdotal. Né? E tinha esse campo grande de mistério. Hoje não, hoje todo mundo se apresenta como o detentor da verdade. E o mistério ficou de lado. Então, todo mundo aceita as informações científicas, jornalísticas, porque eles acham que aquilo ali é a apreensão total da realidade enquanto tal. O que é impossível. Né? Então, todo mundo, não precisa nem ser jornalista, né? Basta ser moderno para se achar o arrogante que sabe de tudo. Basta ter uma conta no Twitter.
Basta ter uma Mas conta é no com o Twitter. Google, né? Com o Google. Os professores passam por isso em sala de aula quando o jovem faz uma pergunta, às vezes o professor não sabe responder, ou responde uma coisa diferente do que o Google respondeu. Já deve ter acontecido com você. Já, em e aí sala. você tem que provar por A mais B que aquilo tá errado. Que o Que Google a Wikipédia tá errada. Que a Wikipédia tá errada, exatamente. Pior é a porcaria da ciência, né? Quando a pessoa vem com os dados científicos, eu falo, você vai acreditar nos dados Especialista. científicos, nos especialistas que seus pesquisas olhos afirmam. estão vendo. Pesquisa. Aí tem que pesquisa. Não, e mesmo se ele citar essas pesquisas, quem vai ler essas pessoas pra ver se diz isso mesmo? Quem né? sabe ler estas pesquisas? Nem o jornalista que escreveu a Exato. informação sabe ler aquelas pesquisas. É. E hoje, hoje, o que a gente percebe é assim, ó, se alguma grande mídia quer divulgar uma opinião fruto da linha editorial daquela mídia ali, né? Mas ela não quer se colocar ali, ela tem um recurso belíssimo, que é desleitor, né? Exato. Desleitor. Desleitor é ótimo. Ou diz outro veículo. Ou Já viu diz- isso? Não, como é que é? Aqui no Brasil, eles divulgam alguma coisa, fala, diz BBC. o outro BBC. Diz. Chancelando, Então, né? eles jogam sempre a responsabilidade pro outro. Aí você para pra pensar, mas peraí, e o jornalista que tá ali que tinha que investigar? Não é essa função? É, não é só investigar ecoar, né? Para ser veículo da informação. Então eu vou checar. Isso é uma coisa que eu aprendi na Globo, inclusive. Checa 10, checa 20, Vai checa até a 30 fonte. vezes, vai até a fonte. Quando eu era estagiária lá dentro, era muito engraçado, porque a gente tinha que descobrir se tinha um foco de incêndio. Como que você descobre que tem um foco de incêndio sem mandar uma pessoa da Zona Sul para a Zona Norte de São Paulo num trânsito de 3 horas? Você começa a ligar para os locais em volta ali. Você liga para Restaurante, mecânica, sei lá. você liga para o restaurante, você liga para o tio da banca e você checa a informação. Se não tiver 3, 4 pessoas confirmando que tem um foco de incêndio, você não manda uma Aí você pessoa lá. põe o desleitor. Zona Norte, no lugar tal, está pegando fogo. Desleitor. Porque- Entendeu? Dono Qualquer da coisa, a banca. culpa é dele. Porque ninguém tem a coragem de ligar pra checar. E hoje em dia, com o Google, gente, Sim. não faz sentido assim o que a gente tá vivendo nesse Brasil. Não faz sentido. É louco isso, né? Muito. Agora, isso é interessante que você está falando, por exemplo, hoje eu percebo assim que esse lance também do jornalista caiu um pouco por terra, porque hoje todo mundo pode ser jornalista. Né? Eu queria que você até falasse o que você vê, diz, pô, você é jornalista formada. Né? O que você acha de qualquer pessoa hoje em dia com acesso à internet, com acesso à rede social, poder também trazer a notícia? Você acha que isso é benéfico ou não? Tem um lado bom. Porque se não fosse possível fazer isso, nós não teríamos trabalhos como o seu, Arthur. Por exemplo, você tá lá no Instagram revelando o óbvio do óbvio. Gente, olha aqui. Não faz sentido. O próprio cara que falou, de vez em quando você posta, né? 23h59. Sim. A pessoa Meia-noite, falou isso, é. meia-noite. Ela mudou o discurso. Como Completamente. assim? Sim. Então, se a gente não tivesse essa liberdade, é uma coisa que, inclusive, o Caco Barcelos, que é um repórter que tem uma credibilidade dentro do universo jornalístico, porque o cara tem mais de 30 anos de carreira, ele fala isso. Tem que realmente democratizar, no sentido literal da palavra, de que todo mundo tem que checar a informação. Todo mundo tem que poder ter liberdade de expressão e de produção de conteúdo. Isso é muito bom. Só que é ruim quando você não tem uma formação, uma base boa. Porque aí, tudo bem, o cara faz a faculdade de jornalismo, passa no processo seletivo da Globo, só que a formação do imaginário dele é essa que o Mel que trouxe pra gente. O que adianta o diploma? A gente já sabe que o cara tá enviesado, a gente já sabe que ele vem com essa verdade. Então, esse é um debate que vai longe, só que eu não acredito que regulamentar a profissão vai resolver. Pelo contrário, eu acho que se regulamentar, Vai aí piorar. mesmo que a gente vai ter uma ditadura na prática. Inclusive, Mel, que esse é até um ponto bem interessante, acho que você comentaria muito bem a respeito disso, que é o seguinte. A Gi tá falando um ponto crucial. Nós temos um monte de jornalistas enviesados que estão produzindo notícias enviesadas e estão ditando pautas enviesadas. Nós temos as tias do Zap Zap, né, que estão ali caindo nas fake news. Às vezes vem uma notícia do sensacionalista, assim, e aí às vezes eu recebo de alguma tia do Zap, tipo, meu Deus, mas como você não percebeu que isso era uma ironia, sabe? E é doido isso, porque depois que eu comecei a estudar os índices de alfabetismo e analfabetismo funcionais no Brasil, eu quase caí para trás. Assim, a porcentagem de brasileiros que conseguem entender uma ironia
é ínfima, é assim, minúscula. Nós temos 12% de brasileiros que são proficientes. Aí fala proficiente que eu parecendo cara crítico literário, formado, maravilhoso. Não, que ele domina, tipo, o básico, que qualquer menino tinha que sair do 9º ano sabendo, sabe? O básico, são só 12% de proficientes no Brasil. Então, entender uma ironia é uma coisa fina. O cara não sabe ler uma pergunta. Não sabe ler uma pergunta. A gente fez um post recentemente de um podcast nosso, que é o Red Pill, Aham. a respeito de um tema de se Harry Potter era ou não progressista, o filme, né? Aham. E aí o pessoal tava analisando, Guilherme Frey, não sei o quê, e a gente soltou na internet. Harry Potter é progressista? A galera, Interrogação. que absurdo, vocês estão dizendo que Harry Eu vi. Potter é meu filme, não sei o quê. Eu vi. Ele é um filme de esquerda. É uma pergunta, meu querido. É pra suscitar um Eu questionamento. não tô respondendo nada. Exato. Mas pode falar, gente. Não, o pior é que quando eles entendem que é uma pergunta e eles falam que você é do contra, ou que você é negacionista, ou eu só tô fazendo uma pergunta, eu tô levantando questionamento. Ou que você é o dono da verdade porque você tá perguntando. É, você não tá Porque não pode afirmando questionar. nada. É, Não mas, pode mais questionar. mas, gente, nós estamos superestimando muito a capacidade brasileira de entender pontuação. Pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, é algo dominado por uma porcentagem baixíssima dos brasileiros. As pessoas não sabem diferenciar a pergunta ou a afirmação. As pessoas não sabem para que servem reticências. Você já deve ter visto aquele povo que escreve com reticências. Parece que a pessoa está desfalecendo o tempo inteiro, né? Oi, reticências, tudo bem, reticências. Saudade de você, reticências. Aí você pensa que a pessoa está sensualizando ali o tempo inteiro. Com aquele tanto de reticência, sabe muito bem. O que ela está muito pensativa. O povo não sabe para que serve, né? Então, assim, é superestimar muito. Mas voltando àquele desenvolvimento, o Mel, para jogar para você a bola, que é o seguinte, então nós temos as tias do Zap, nós temos uma mídia enviesada, nós temos hoje todo mundo que pode ser jornalista, o cara que tá no Twitter é jornalista, etc e tal. Mas assim, se não for essa a realidade, qual é a alternativa? Né? Assim, a gente calar as pessoas, como que a gente combate essa onda gigantesca de fake news, de enviesamento da mídia, sem cair no totalitarismo? Tipo a agência de fact-checking lá. Aqui. Eu odeio propor alternativas pra qualquer coisa. Eu Mas mal dou proponha conta da minha reflexões, vida, né? né? Mas Já vai ser cancelado aqui ao vivo. Não vai ser cancelado porque ele é sociólogo. Ah, Ele é sociólogo, verdade. formado Pode. em sociologia. eu sou Esse é sociólogo Eu formado quero pela cancelar. Federal da Bahia. A então- esquerda tá representada aqui. Exatamente. Pode dar carteirada já. Então, eu dou sempre que eles vêm me encher o saco, eu dou Não minha podem carteirada. cancelar o meu. E eles ficam na dele. Então, eu tô com o Rasta também, que ele falou no último programa, mas todo mundo tem que ter liberdade de falar o que quiser, né? O problema não é de liberdade de falar o que quiser. O problema é de inteligência, né? Como você tá falando, todo mundo é burro porque não domina a linguagem, e essas pessoas que estão entrando nos jornais, elas também são burras, pô. Né? Basta Nossa, olhar que pra corte nossa excelente. Todo formação. mundo é burro. Todo mundo é burro. Inclusive Coisa eu. linda. Todo mundo é burro. Sociólogo negacionista afirma que Ah, todo eu- mundo é burro. Mas é um dado da realidade, né? Então, quando você observa a nossa formação, né? A formação da nossa geração, você fala assim, pô, a gente foi formada para ser burro, né? A gente foi formada para não aprender a falar, não aprender a ler, não aprender a pensar. Então, se você não domina a linguagem, né? Como você está falando, as pessoas não sabem nem usar uma pontuação, isso é um problema de pensamento, né? Não é só da estrutura da linguagem. Você pensa errado. Se você não entende uma ironia e alguém faz uma tirada irônica, você não está entendendo a ironia da coisa, então você é burro, né? Simplesmente isso. Então, como todo mundo está saindo da universidade, entrando no mercado de trabalho burro, né? Isso gera um problema de reconhecer e filtrar as coisas. Então, não é que as pessoas devem limitar o alcance das informações ou a produção da informação. Eu acho que tem que ter mais inteligência. Né? Com mais inteligência, com mais cultura, a pessoa olha para aquela notícia e fala, pô, que merda, né? Aqui só tem mentira, aqui tem falsidade, aqui você tem que Já consegue filtrar ponderar. já. Só de você olhar. Só de você ter o exercício de você entrar na matéria e ler a matéria e não só a manchete, entendeu? Já resolve muitas coisas. A gente trouxe até algumas manchetes aqui, né, Lara? Pra gente poder mostrar exatamente isso, cara. Tipo assim, às vezes você vai ler
E é interessante esse lance da linguagem, as sutilezas das palavras que eles usam, né? A interrupção da gravidez. Pô, aí o afegão médio lá vai olhar pra matéria e falar: ah, que legal, que bonitinho. Não sei Redução seletiva. Entendeu? O que é isso, cara? Pô, é aborto. Isso aí que a gente tá falando, entendeu? A gente não tá falando de... Eles têm que dar nome aos bois, sabe? E aí fica, regressão, não sei o que, infantil. Eu acho que as coisas, entendeu? um exercício legal para quem tá fazendo jornalismo é ler a época do Corção, do Nelson Rodrigues, do Alceu Moroso Lima. Os caras realmente sabiam escrever e sabiam discutir as coisas. Eles não pensavam igual. Né? O Corção e o Rodrigues eram Discordavam conservadores. totalmente. Eles discordavam numa porção de coisa, né? Eles chegavam a se estapear nos artigos deles. Mas ele se adorava. Isso, e era maravilhoso você ler aquilo. Né? Hoje em dia, a concordancia é tão grande de tudo, né? Que assim, você não tem mais dois jornalistas se estapeando. Não Isso é tem estranho debate pra mais. cacete, não Ah. tem Não debate tem. nenhum. E quando tem algum debate, ele é eminentemente ad hominem, assim, né? O cara fala, Sim. você é um salafrário, um babaca. E quando sem tem vergonha. um debate, assim, quando o cara pensa um pouquinho além da caixinha, aí ele é expulso de um programa, né? Que ele deveria ter Exato. liberdade de opinião pra poder falar, né? Igual foi surreal. recentemente um caso, né? Que a gente viu na mídia. Então, é complicado realmente, né? E é muito interessante esse lance da liberdade de expressão, porque a gente pega, por exemplo, países, você pega a China comunista lá, eles não têm liberdade para poder falar contra o governo, né? Eles são censurados ali, tem todo um firewall da China lá, então não chega Google, não chega as redes sociais e tal. Eles no buscador deles, eles não podem procurar pelo massacre lá da Praça Tiananmen Square, né? Que é aquele daquela foto clássica, tem um carinha com a sacola em frente aos tanques de guerra, né? A gente mostrou, inclusive, isso lá no Donos da Verdade, nosso filme, né? Documentário que a gente fala sobre essa liberdade de expressão. E realmente é muito louco quando a gente começa a pensar nisso, né? Como tem essas... E é o que eles querem tentar fazer aqui, sabe? Com essas agências de fact-checking, com essas coisas de tipo... Como é que eu sei que aquilo é verdade, sabe? Como Quem se que alguém checa tivesse esse a palavra checador? final. É tipo, Quem mas a vigia os agência vigilantes. tal... Exatamente, a agência tal disse que isso é verdade. Tá, mas beleza, mas onde é que ele descobriu? Onde é que foi essa fonte, assim? Porque eu também já não E quem tá você tá falando no meu Instagram, eu já pagando o questionei checador? algumas coisas, eu falo, porra, aqui, ó, mostrei que não é exatamente isso. Que Entendeu? você Você acha, pega gente? outras fontes, você mostra aquilo, e aí, não, mas tá lá na agência de checagem que tá dizendo que é verdade. Aham. E alguém A quem paga interessa esse isso? checador, né, de notícias. O pior é que o dono do veículo também é dono do checador de notícias. Exato! É o mesmo dono, gente. E é o mesmo jornalista, porque o cara trabalha de manhã em um e à tarde ele vai trabalhar no outro. Porque É o jornal- desse jeito, gente? Olha, Sim, trazendo é desse bastidores jeito, para nós. É desse jeito. E é tudo engraçado que antes de ontem, eu resolvi entrar no meu Facebook. Eu fiquei 5 minutos, eu falei, o que eu vim fazer aqui? Porque todo mundo do meu network jornalístico, da esquerda, tá lá. E é muito forte, assim, muito forte o que tá rolando ali dentro. Você rola o feed de 5 minutos e fala, gente, parece que eu saí de uma bolha, né? Entrei em outra. E não tem como, ele se influencia muito. Vou dar um exemplo. Quando a gente começa a falar sobre linguagem, todo mundo no Instagram começa a falar sobre linguagem. Você sabe disso. Eu comecei Sim. a falar de oratória, fazer análise das pessoas de oratória, de argumentação. Um monte de gente que nunca falou de oratória começou a falar de oratória. Por quê? Porque o ser humano é influenciável. Então, também a gente tem que lembrar disso. Eles estão na bolha deles, então eles se influenciam. Eu não acredito que eles chegam nesse nível de discussão que a gente está tendo aqui, Arthur, de que eles estão fazendo algo similar ou criando um caminho próximo ao que tem na China. Eles não acreditam nisso, eles acham realmente que eles têm que lutar pelo Salvando trabalho... a população. Salvando a população e lutar pelo trabalho deles, porque afinal de contas, eles têm conta para pagar, eles são pais, têm a sua família. Nem todos, né? A gente sabe que tem aquela galerinha da lacração também, que é pai de pet. Exato. Pai de planta. Pai de planta. Pet dá muito trabalho, pai de plantinhas. Pai de planta. Então a gente sabe que tem esse pessoal também. Só que ali eu vejo que são seres humanos que não despertaram. Porque se você desperta, se a verdade aparece pra você... E aí eu até queria ouvir a opinião do Melco nesse sentido. Parece que tem duas opções. Ou você enfrenta, e foi o que eu fiz, e aí eu perdi muita gente, inclusive familiares. É Inclusive, normal. pessoas da minha família, porque você rompe com tudo isso, ou você fala, não, eu vou continuar aqui vivendo nesse universo porque eu não vou é desmanchar, confortável. vou confortável, eu não vou desmanchar tudo que eu criei. Imagina, eu tenho 12 anos de carreira. Eu falo que eu entro no meu Facebook, eu tenho todo o network ali, é porque eu tenho muita gente ali. Se eu tivesse nesse universo, eu teria oportunidade de trabalho, eu estaria provavelmente em veículos de comunicação, já teria
deslanchado a minha carreira. Quando eu escolhi sair disso, eu tive que começar tudo do zero, a Lara sabe. Eu tive que começar a minha carreira do zero e fazer network, conhecer pessoas, conhecer vocês, conhecer a BP. Então, eu acredito que às vezes, não sei se o Mel concorda, que as pessoas ficam ali por esse comodismo, mas por medo, por vergonha, por não fazer amigos. Antes de o Mel responder, vocês aceitam um café? Por favor. Eu vou dar umas opções. Eu ia perguntar exatamente isso. Mentira! Não, juro pra Transmimento de pensação. Eu juro pra você Telepatia que eu falar corporal. antes do Mel que falar, vocês não querem uma água, vocês estão falando há 40 minutos. Ó, vou dar opções. Água, Campari, uísque, que eu tô sentindo no Mel, que é uma carinha de uísque. Com ou sem gelo, Mel? Com gelo. Com gelo, uísque com gelo. E tem um negócio, uma bebidinha alemã chamada Jägermeister. Vocês conhecem Jägermeister? Opa, se eu conheço. Você A gente termina o podcast em cima da mesa. Vocês aceitam o Jägermeister real, não, oficial? Arthur, não, você tem que me tem. acompanhar. Mas calma, eu nem ofereci as bebidas de pessoas dignas. Tem um café de prensa também. Eles fazem o café na Um prensa. cafezinho de prensa. Vai, não Top, vai? né? Mas o Mel que um whiskinho. Um whiskinho. E você, Gigi? Eu acho que eu quero um golinho do uísque só pra experimentar. Um golinho assim, do fazer um uísque. brinde, fingir que eu bebi. Não, então me dá um bumerangue. golinho de Jägermeister, mas o café, porque eu sou uma pessoa com dignidade. Diferente desse povo que tá aqui. Dignidade da pessoa. Não, brincadeira, eu quero um golinho de Jägermeister. Delícia. Você sabe que na Alemanha, só parênteses aqui, eu morei na Alemanha uns anos, sabe? Jägermeister lá é água, gente. Vocês estão entendendo? O povo bebe tanto. E é assim, você bebe um golinho, você já fica numa alegria, já dá um calor ali. Nossa, Mas e aí? Aí você tava passando a palavra pro Melk. Então, eu acho que isso é um problema mesmo, né? Normalmente as pessoas tendem a fazer escolhas com base no medo e na preguiça, né? Então, você tem... Pô, dá trabalho você procurar outro emprego, né? E arriscado pra cacete, né? Você, pô, tem Ainda mais meus- nesse tempo, né? Tenho 2 filhos, um emprego na Globo, bom, me paga bem. Aí descubro um monte de porcaria, né? Sei lá. Às vezes você é responsável por checar as notícias sobre a pandemia. Aí você descobre alguma maracutaia ali em torno das notícias e fala, pô, e agora, o que eu faço? Tô aqui com meus boletos e tenho esse pepino na mão, né? Então, é óbvio que a pessoa tá Na linha sim, cruzada. Sim. tá Entre na a linha de cruz e a fogo, espada. entre a cruz e a espada. sim. Então, mas aí é um problema de consciência, né? O que a pessoa vai fazer com essas informações que ela tem e o que a consciência dela vai aceitar. Então, tem um lance em torno do jornalismo que é da consciência do jornalista. A massificação da informação cria um problema em torno disso também, porque todo mundo vai ter que reproduzir as mesmas coisas, mais ou menos, e ele tem que vender muita coisa o tempo inteiro. Então, você não tem mais aqueles jornalistas que se expressam, que você tinha, sei lá, até o começo dos anos 2000, de uma forma, com opinião bem personalizada. autonomia, né? Com autonomia. Quer assistir aos grandes filmes do cinema sem perder tempo e sem risco de se decepcionar? Assine a BP Select e aperte o play sem medo. Apenas R$ 19,00 mensais. Hoje essa opinião vem, na verdade, diluída, né? Porque o que acontece? Dentro do jornalismo, você pode falar disso muito melhor que eu, existem linhas. Então tem o jornalista que é opinativo. Então você sabe que o que ele está falando é uma opinião, é a leitura que ele tem. E tem o jornalismo investigativo, por exemplo, tem o jornalismo informativo. Só que hoje o jornalismo informativo é opinativo disfarçado. É o diz leitor, é o diz CNN, é o diz não sei o que lá das contas. Não é desse jeito? Tem Ou uma existe estrutura. essa clareza? Como é que é? Tá tudo bem misturado. Tem uma estrutura chamada lead. Você já deve ter ouvido falar. Que é quando você responde as principais perguntas no primeiro parágrafo. Você é jornalista, eu quero dizer, né? Você está escrevendo ali, então você tem que responder o que, quando, onde... o que, quando, onde e... só. Depois você responde o como e o porquê no próximo parágrafo. Por quê? Para que criaram esse método? Porque assim você consegue fazer o jornalista focar nos fatos, sem dar opinião, e o como e o porquê você já corre o risco de dar mais opinião. Porque se eu tô aqui analisando o Arthur, ó, um rapaz estava trabalhando com esse microfone e de repente o microfone caiu no pé dele. Pronto, eu falei os fatos. Como? Por quê? Será que foi descuido? Será que foi despreparo? Tudo isso já tem um viés. Eu, como repórter, eu vou escolher como que eu quero noticiar essa queda desse microfone. Foi porque ele é fascista. Microfones reconhecem. E essa estrutura se perdeu, porque na primeira linha, você já vê isso? Microfone fascista cai no pé de apresentador. Pronto, já perdeu a estrutura, já não tem mais lead. Quando, onde, o que aconteceu? Você não tem essa informação. Que você loucura tem algo muito isso. superficial. Não existe mais lead, tanto que eu ensino lead no meu curso, quando a pessoa vai organizar a fala
para falar em público, fazer uma apresentação. Eu ensino o lead, eu falo, olha, essa deveria ser a estrutura de uma notícia, é o que a gente aprende. Na prática, não adianta procurar nas reportagens, você não vai encontrar o lead no primeiro parágrafo, mas aplica na sua apresentação, na sua fala, porque funciona. Nós até separamos uns leads absurdos aqui, né, Arthur? Separamos uns leads aqui justamente para poder mostrar isso. Olha só, reportagem da UOL. Homem nos Estados Unidos morre após se automedicar com cloroquina. Não, sério, a pessoa escuta isso. Homem morre após se automedicar com cloroquina. Você fala, caraca. Aí você vai ler a reportagem, no último parágrafo, não é uma reportagem, é uma notícia. Sim. No último parágrafo, você descobre que ele não tomou cloroquina, ele tomou um limpador de aquário que tinha como... Essa é a informação. O maluco tomou tipo uma água sanitária, tá ligado? Aí tinha cloroquina. Então, o que provavelmente aconteceu? Na composição. Era um dos elementos de composição. Aí o cara deve ter visto isso lá no limpador de aquário e deve ter falado, não, eu vou tomar isso aqui porque eu tô doido pra tomar cloroquina. Mas quer dizer, ele não morreu por causa da cloroquina, morreu porque, porra, era um limpador de aquário, né? Outra notícia também que nós separamos aqui pra gente ver essas headlines maravilhosas. G1, número de infectados cresceu 500% em Rondônia, esse de Covid. Essa é maravilhosa. Você fala, caramba, cresceu 500%. Aí você vê que quando a gente fala em fake news, nós não estamos falando necessariamente de uma mentira. Porque quando você vai ler, não deixa de ser verdade. Saiu de 1 para 6. Entendeu? Cresceu 500%. Uai, é mentira? Não é, mas é uma deturpação da realidade, né? Nesse caso tem método. Nesse caso, esses dois casos, eu não acredito que tenha sido assim, um cara com sono que chegou, leu rapidamente, criou uma headline pra caçar clique. É de sacanagem esse. Esse é de sacanagem. Esse último, pelo menos, é de sacanagem. Esses dois... Não tem como. Não, os dois, Arthur, sabe? Porque eu lembro do contexto quando isso aconteceu. Então, o contexto em que nós estávamos, se a gente puxar a data dessas notícias, eles queriam viés de confirmação. Sim, sim. Eles não queriam noticiar, eles queriam comprovar. E aí tem um outro ponto também que é legal a gente falar, que são as assessorias de imprensa. No final dos anos 90, começou a surgir esses assessores de imprensa que acompanhavam os artistas, os políticos, os famosos. E são eles que produzem o conteúdo e mandam para a redação, porque a redação já tinha começado a perder dinheiro e perder funcionários. Então, se eu sou assessora de imprensa, e eu trabalhei em assessoria de imprensa 2 anos, eu produzo a notícia e mando para a Globo, para o UOL, para a Record, para qualquer lugar que for, e eles publicam daquele jeito, eu ganho ponto com o meu cliente fica feliz. Porque a empresa, por exemplo, uma empresa de mercado financeiro, tem interesse em manipular as notícias e que certas coisas sejam publicadas, porque assim influencia a alta e a baixa das ações, certo? Uhum. Só que depois disso, conforme ele foi começando a internet, a assessoria de imprensa se perdeu também. E aí ficou assessor de imprensa e jornalista focando em quê? Em notícia, focando em Twitter, focando em rede social. E competindo com essas redes sociais, competindo com esse Twitter e com essa briga por clique, porque o jovem não tá mais no site, lá no g1.com, ele não tá mais no UOL.com. Alguém tá compartilhou no Twitter, né? E aí do Twitter ele tem que ser levado pro site. Então, a headline do Twitter é uma, a headline do Instagram é outra, a headline do site é outra, e tudo isso para levar para essa notícia que no final, no último parágrafo... É limpador de aquário. E tem a informação lá, procura se alguém chega até o final. Alguém vai até o final? Nunca! Não vai. Nunca! Eu acho que devia fazer uma pesquisa de quantos % das pessoas chegam até o final da notícia. Não é não? Eu acho que ninguém lê a notícia inteira. Não lê. Chique isso. Não, gente, e detalhe, nós vamos fazer uma experiência. Ai, que bom que tá do lado do Mel, que a gente põe o Mel pra fazer o negócio, então. É porque isso é uma prensa francesa. Você tem prensa? Sabe como é que usa? Né? Ah, não, então pronto. Eu tava com medo da gente passar vergonha, né, Arthur? Tem que usar. Vamos lá. Ai, que chiquíssimo. Não, gente, eu vou fazer um story disso. Todos os bloggers. Dicas de podcast. No Passe meio um café do ao podcast. vivo. Passando um café. Nossa, muito do Pronto. chique, gente. Chiquíssimo. Mel, que sabia que você não ia decepcionar. Alguma coisa um sociólogo tem que saber. Aprendi na faculdade. Perfeito. Introdução ao café 1. Introdução ao café 1. Mas nesse negócio de headline ainda, a gente separou mais uma. Essa daqui é muito sutil, assim. Porque essas outras são tão absurdas que quando a pessoa lê, ela tem um pouquinho de bom senso, ela já fica chocada. Não que eu acho que muitas pessoas teriam esse bom senso de fazer essa análise. Mas, por exemplo, algumas são muito sutis. Às vezes sai assim, ó, policial mata homem. Não é não, Arthur? O Arthur ficou chocado com essa. Policial mata homem que fazia... Não, policial mata homem durante sequestro. Sei. Aí,
O Arthur mesmo levantou isso. Ele falou assim, mas peraí, o policial matou o cara porque ele estava fazendo a mulher de refém. Sim, ele iria matar a mulher a O qualquer policial mata momento. homem que fazia mulher refém numa loja. Aí você fala, pô... Então, mas na por quê? verdade, o policial salva a mulher, né? Exato. Exato. Policial salva refém numa Exato. loja. Mas por que policial mata homem que fazia refém? Entendeu? É porque já tem a narrativa, já tem todo o método de falar, olha, a polícia mata. Exato. Já era o objetivo de falar que o policial matou alguém. Além do que, não é a Você polícia sabe que- mata bandido. Não é? Porque o cara naquele momento ele não é só um homem, ele é um homem em situação de bandidagem, né? Então, policial que está na sua profissão mata bandido que está na sua, entre aspas, profissão ali naquele momento. Ou então, homem mata homem. Não, nas Né? manifestações, aí saiu as manifestações de setembro, né? E tinha uma notícia, jovem é preso nas manifestações pró-Bolsonaro com arma. Aí você ia ler a notícia, o jovem que isso eu foi vi, preso isso na eu vi. manifestação pró-Bolsonaro era anti-Bolsonaro. Ele tá vindo pra outra manifestação. Pra outra manifestação ele de na, esquerda. na mochila tinha a brocha do Che Guevara, tinha a máscara lá do La Casa de Papel, um monte de Isso. coisa assim. Ele tinha uns livros, um negócio assim, tinha uma faca, tinha um soco inglês, alguma coisa assim. Gente, é mesmo, eu tinha até me esquecido. Então E é o óbvio só que que ele isso é foi preso manipulação. na manifestação pró-Bolsonaro, só que ele tá vindo pra outra, né? Mas sabe o que é engraçado? Como as coisas elas estão se perdendo muito rápido. Há 3, 4 anos? Ou foi 2016? Acho que foi 2016. Não, acho que foi 2016. Teve um rapaz que foi pego pelo pai numa manifestação e o pai deu um show, tirou a camisa do rosto dele, deu um show, educou o menino ali. Educou o menino ali ao vivo. E depois o Fantástico foi na casa do pai com esse menino e para entender por que o pai estava fazendo isso, quem era o menino. E o pai falou: olha, você é menor de idade. Você não vai pra rua manifestar a favor de ninguém, porque quem paga as tuas contas sou eu, você não tá sofrendo a crise do país, então você vai ficar em casa. E o Fantástico Lúcido. Lúcido. Lucidez. Eu E o acho que o Fantástico? pai tem que fazer isso se o filho tem uma conta no Twitter e lê as notícias de jornal. Não, se o filho tem uma conta no Twitter, já tá errado. Pai, aí já tem que, entendeu? Já acabar com a conta no Twitter. Eu também acho. E o mais interessante foi que o Fantástico apoiou isso. O Fantástico fez uma reportagem batendo palma pra isso, falando, e vários pais aplaudindo aquela postura daquele pai com aquele menino que tava de black bloc na rua. Aí corta pra 2021, o jovem que tá indo criar ali uma algazarra, eles associam a manifestação favor da democracia, pró-Bolsonaro, tá. família, democracia. Então, assim, não faz sentido. As coisas estão se perdendo muito rápido, porque essa Globo que eu vejo agora não é a Globo que eu trabalhei em 2014, 2015, 2016. Sabe por que eu falo isso também? Porque a primeira reportagem feminista da Globo, quem produziu fui eu. Não tinha reportagem. Furo, eu não sabia disso. Você não sabia disso? Não, babado, confusão e gritaria, Mais um pode contar. corte. Você não sabia disso? Não. Assim, vou contar essa história. Quando acaba o processo seletivo de estágio da Globo, no último dia... Não, processo seletivo de estágio não. Quando nós terminamos o curso de estágio, você passa por várias formações lá dentro, e quando você termina, tem como se fosse uma formação, uma formatura. E essa formatura é você montar um jornal. Então, 11 estagiários se reúnem, fazem mini reportagens, a gente aluga o estúdio internamente e faz um jornal. Qual foi a minha reportagem? Chega de fio-fio. Uma menina que criou um site para falar de homens que assoviavam para mulheres na rua, assediam na rua. Essa reportagem foi zoada lá dentro. As diretoras de jornalismo da Globo, uma das diretoras riu e falou, nossa, quando alguém assovia para mim na rua, eu fico feliz. E aí os estagiários assim, nossa, que machismo, aquela coisa toda. Só que eu não sei o que aconteceu, que na segunda-feira eu estava no Bom Dia São Paulo. Na quarta-feira eu estava no Jornal Nacional, no domingo virou matéria especial no Fantástico. Pronto, abrimos a frente do feminismo na Globo, porque isso não existia na Globo antes. É mesmo, Gi. Então, quer dizer, você vê que é um negócio muito recente, né? 2014. Mas aí é o que a gente falava da mídia sacerdotal mesmo, que dita as pautas do que as pessoas vão se interessar pelo quê? A impressão que eu tenho é de que as pessoas se trancam numa salinha e elas falam assim, bom, o que nós vamos falar agora que vai ser pauta daqui pra frente? De as pessoas fazerem daqui pra frente, sabe? Ou não, é mais, Não, mais acidental? É um pouco mais simples que isso e mais acidental que isso. Quando nós passamos pelo processo seletivo de estágio, uma das diretoras lá fez a seguinte pergunta no treinamento. Quantas vezes no ano vocês acham que nós abrimos um jornal com factual? E por que ela fez essa pergunta? Porque abrir um jornal com factual, com alguma coisa muito quente, é a headline na televisão. Então, aquilo que o apresentador fala é o que vai chamar a atenção do público para o público continuar assistindo o programa ao vivo. E o que conta na televisão é o ao vivo.
É aquela audiência ali ligada no controle. E a galera respondeu, 50% das vezes, 60% das vezes, 30% das vezes. Aí ela respondeu, não, 20% quando é um ano bom. Ou seja, quando tem muita tragédia, é bom. Olha que loucura. Porque nós conseguimos abrir 20% dos jornais com o factual. Tirando esses 20%, 80% o jornalista tem que fazer um malabares para conseguir prender a atenção. Isso me lembrou de uma manchete, agora não me lembro qual jornal assim que foi, da jornalista comentando. Infelizmente vamos ter que falar de notícia boa agora. CNN, foi a Daniela... Esqueci o sobrenome dela agora, mas a loira da CNN. E aí, tipo, infelizmente vamos ter que falar de notícias boas. Que loucura. Que é um pouco isso que você tá falando, né? Eles ficam realmente tristes quando não tem uma notícia. O Brasil vai ruim. bem, assim. O Brasil está despontando aí. E quando você questiona um jornalista, você fala, mas peraí, por que você não divulga o que tem de bom? Você não divulga as pessoas que se recuperaram da doença? Nós passamos 2 anos muito difíceis. A gente tem que mostrar que tá acabando. Graças a Deus tá acabando. Graças a qualquer solução da ciência. Tá acabando. Dizem especialistas. Dizem especialistas, né, que tá acabando. Você questiona, você fala, não, isso é marketing. Divulgar coisas boas é marketing. O trabalho Propaganda do jornalista é mostrar o que não querem que divulgue. Eu falei, mas peraí, assessoria de imprensa, a gente volta naquele ponto, enfim. Não tem uma ética envolvida. Aí, essa é a verdade. Quando a notícia é boa, você coloca que despiora, né? A economia despiora, porque é boa, mas não pode parecer que é boa. Você ia falar alguma coisa mesmo. Não, você tem que manter o consumidor de jornal com medo, né? Com o cu na mão. Então, o cara é sacerdote da catástrofe mesmo. Ele fica ali promovendo essa sensação de pavor o tempo inteiro. Principalmente quando envolve política. Aí o cara sempre fica meio que à beira de uma revolução, à beira do pior cenário político possível. Às vezes não tá acontecendo nada, né? Nada assim de alarmante. E fica parecendo. Mas É você tipo um narrador de rádio de futebol, que às vezes não tá acontecendo nada. O cara tá tipo, só batendo bola ali no meio de campo. oratória. E aí o cara já faz como se o cara tivesse chutado e aí todo sumiu no mundo, estádio, sabe? E Você aí vê fica- todas as tias do Zap e os tios do Zap, eles vivem nesse estado de medo e tensão constante por causa das notícias. Né? Cria uma confusão na E cabeça os do políticos sujeito. adoram, né? Óbvio. Claro. E o que é mais interessante disso que o Arthur falou é que agora os jornalistas estão chorando ao vivo. Vocês já repararam isso? O Arthur falou isso hoje. que brega, eu não Sim, sabia conta disso, pra não. nós. Aham. Todo mundo chora ao vivo. E Por que foi que uma eles choram? moda, é uma moda, E virou né? uma moda ou uma estratégia. Nesse caso, é pensado, Lara. Aí eu não consigo acreditar. Sim, mas não é possível que não estratégico. seja uma coisa tão Nossa. espontânea. Pra quem tá assistindo, notas de ironia, tá bom? Vai que a galera não porcentagem que não entende, pegou a ironia. Gente, Não, tem é condições. espontâneo, então? Choquita, conta pra nós, então. Segundo a retórica aristotélica, nós temos 3 pilares para uma boa argumentação, certo, Mel? Se eu falar bobagem, você me corrige. A lógica, que é o logos, então, aquela argumentação, aquele conteúdo, ele tem que ter uma lógica, tem que ter uma coesão, uma coerência, porque senão não faz sentido, a pessoa bate o olho e fala, tem alguma coisa de errado aqui. A credibilidade, que quem está me passando essa informação? É o Arthur Morrison, é a Lara Brenner, é a Brasil Paralelo, é o Melk da formação do imaginário. Então tem uma credibilidade, tem uma credencial, um cara crachá ali envolvido. Só que quando a gente fala de jornalismo, não tem lógica, que foi o que você fez aqui lindamente, mostrou que falta lógica, e a credibilidade da Globo e dos veículos de comunicação estão no pé. Qual que é o terceiro pilar? A emoção. Então, eles pegam na emoção, eles pegam no patos, que é o terceiro pilar da argumentação, que o Aristóteles traz pra gente como um meio de convencimento de que eu estou falando a verdade, porque eu quero que você compre a minha ideia. Ele chora. Então, ele usa essa emoção, ele usa esse chororô ali pra conectar com a audiência. E o que a gente vê nas redes sociais? Oh, tadinho do repórter e do apresentador, ele chorou e nem conseguiu dar notícia. Querido, imagina trabalho um dele médico é dar a notícia. chorando porque alguém chegou baleado. A pessoa morre. O trabalho dele é dar notícia. Sim. Quer dizer, mesmo que ele dê a notícia de forma aparentemente isenta, a narrativa parece que já está imbuída na linguagem não verbal também, né? Não Tom só. de voz. Bom, eu fiz aquela análise. Que Faz todo pra nós mundo essa viu. análise, conta pra gente. De quem que você quer? Ah, que você quiser. Alguma que tenha a ver com essa questão do tom. Eu lembro de né? de uma recente que você fez, né, com relação até a um repórter que chorou ao vivo porque agora estamos tirando as máscaras, isso está passando. E eu não vou sei lembrar o se- nome do repórter
repórter agora, mas acabou de viralizar semana passada. Fiz uma análise mostrando que ele não conseguia passar informação do número de mortos ou do número de pessoas que sobreviveram. Então, o que ele queria mostrar ali é que está acabando a pandemia e que, graças a Deus, os hospitais estão mais tranquilos. Só que, quando você escuta o que ele está falando, você não consegue entender o que ele fala. Tanto que eu perguntei lá no Instagram, eu falei, gente, vocês entenderam o que esse repórter falou? Vocês conseguiram visualizar a notícia na cabeça? Não Porque tem clareza, né? não tem clareza. Então, ele fala e não fala nada. E quando acaba a fala do repórter, entra o apresentador. O apresentador falou sobre o hospital, o apresentador falou sobre os números, o apresentador falou sobre a vacina, que foi um dos assuntos ali abordado? Não. Ele comentou sobre a emoção do repórter. Então, o repórter, a pessoa que está ali comunicando, virou notícia, deixou de ser veículo de informação. É um absurdo. É um absurdo, é muito louco. E nessa de dar notícia, né? Uma das coisas que o Morgan Stern fala lá no curso que eu mencionei anteriormente, tô falando porque o curso é da Brasil Paralelo e o curso é muito bom, sabe? É muito bom mesmo. E ele, uma das coisas que ele fala e tem tudo a ver com essa questão da linguagem não verbal, por isso que eu me lembrei de falar. Ele diz que no reino da sofística não dá para separar fato de opinião. Então, no reino da sofística, tudo pode, né? No reino do que eu estou construindo aqui de raciocínio, tudo pode. E aí, nesse âmbito, a questão da narrativa, e aqui eu acho interessante nós falarmos um pouco sobre construção de narrativa, é fundamental. Porque nós sabemos que toda mídia de comunicação tem uma linha editorial. Tem uma linha editorial. Então, Por mais que eles não deixem claro. Por mais que eles não deixem claro. Assim, para o público externo, imagino que para o público interno seja algo claro, né? Então, assim, existem palavras que fazem parte da nossa comunicação, existem palavras que não podem estar presentes. Existem pautas que têm que ser sempre abordadas, existem pautas que, se forem abordadas, tem que ser tipo, diz leitor, dizem pesquisa, dizem cientista, para poder jogar nas costas de outra pessoa qualquer responsabilidade por aquilo. Então, por exemplo, só a título de curiosidade, eu selecionei, pra gente não ficar nessa conversa muito filosófica, pra ver a coisa na prática. E aí eu até quero saber de vocês o que vocês acham. Por exemplo, falar sobre foro privilegiado. Se você for um deputado mais à direita, por exemplo, você vai usar o vocabulário que é inerente. Então, por exemplo, proteger... Aí tem a importância da linguagem, né? De como nós temos que estar sempre atentos a quais palavras a pessoa escolheu para passar essa notícia. Por que essa headline foi passada com essas palavras especificamente? Mesmo as mais singelas, né? Tipo o negócio do limpador de aquário ali, o cara toma cloroquina e tal. Então, por exemplo, para falar de foro privilegiado, um deputado mais à direita. Proteger o foro privilegiado é importante para proteger o exercício tradicional do mandato público, evitar perseguições da militância esquerdista enlouquecida. Então você vê que são palavras que já são palavras... Já colocam a mídia para um lado... Exatamente. E já se comunica com aquela pessoa que já concorda com aquilo. Sim. Então você já fala, mandato público é um exercício tradicional. Parece que quem está mais no espectro da direita gosta dessa palavra, tradicional. Fala, nossa, é verdade, vamos defender a tradição. Parece que já evoca, por isso que eu tô olhando pro Mel, que todo o imaginário, né? A O palavra tiozão já evoca. conservador já olha assim... É verdade, é tradicional eu quero, é tradicional eu quero. Mesmo que você esteja defendendo, tipo, foro privilegiado, que é algo, assim, absolutamente questionável. Essa mesma coisa dada por uma mídia mais à esquerda, para defender o foro privilegiado de alguém de esquerda, por exemplo, seria... Este foro privilegiado é fundamental para reparar historicamente toda a opressão do lugar de fala do deputado X, que é pardo, né? Porque essa informação é fundamental. Já me deu uma E é vertigem. descendente de escravos explorados pelo Brasil. Então a gente precisa fazer essa reparação histórica. Da opressão, ele é o prato mesmo. Não é? Então essa questão da opressão, do descendente de escravos, reparação histórica, a gente escuta essas palavras e elas já despertam para nós uma palavra, para usar uma palavra que tá na moda aí, o tal do gatilho, já traz o tal do gatilho, que é aquele gatilho de identificação. Então eu queria que você comentasse, Mel, que essa escolha das palavras, e muito mais que você queira comentar aí, né, vai ser tudo bem-vindo, se essa escolha das palavras favorece a narrativa, sabe? Como que isso desperta o imaginário das pessoas de alguma forma? Então, você tem uma coisa que está explicado lá no documentário do Pátria Educadora, que é o lance de que as palavras, elas têm signo, significado e referente, né? Então, em última instância, para você identificar do que as coisas falam, você tem que saber o referente, né? Então, se eu estou falando aqui sobre a Lara, você tem que saber quem é a Lara, senão a informação não vai significar nada para você. Se você pega uma informação
no Google sobre quem é a Lara Brenner, né? E vai estar lá, ela é professora de gramática, tal, apresentadora do podcast. Isso não te permite conhecer a Lara, né? Você tem um significado ali, só meio que como se fosse um dicionário sobre quem é a Lara. Então, em última instância, você tem que ter o referente, você tem que saber do que se fala. Uma expressão que eu adoro é instituições democráticas. Né? Você que ela não significa nada. Tudo com instituições democráticas. Então, quando o cara fala instituições democráticas, ele só está mexendo com seus sentimentos em torno dessa expressão. Ele não está descrevendo nada na realidade. E você nem sabe se aquela instituição que está defendendo... Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. Você perguntava 10 pessoas, você tem 10 definições diferentes. Pois é. O Estado Democrático de Direito que quando quer só assina um papel e prende gente. Né? Super democrático e super de direito. Então, quando você tem coisas assim, você tem que conhecer a realidade. Né? E não ficar só preso em palavras ou as suas sensações em torno das palavras. Então, o grande lance é você perceber, principalmente, as contradições das coisas dentro da realidade. Né? Então, se você só tem interesse em conhecer palavras, em discutir sobre palavras, você está ferrado, porque você vai ser manipulado. Então, a palavra tradicional, tradição, ela significa alguma coisa só em torno de um sentimento conservador que você tem, ou você conhece uma história que tem a ver com essa tradição, né? Você conhece a formação dessas instituições para que você possa defender ou não essa instituição. Saber como ela funcionava e como ela funciona hoje. Porque às vezes aí o tio ouve a expressão instituições democráticas, ele acha que é, sei lá, o período da Constituinte em que a gente se livrou da ditadura e não o período em que a gente está vivendo hoje, em 2021. Então você tem que compreender as coisas na realidade, né? O grande lance é você entender dos referentes. Né, tentar entender o que é que aquelas palavras significam na realidade, na prática. Porque senão você vai ser objeto de manipulação de quem falar a palavra que ativa o seu gatilho. Eu queria aproveitar só pra gente abrir um pouquinho o cenário, né? Porque eu acho que também tem a ver. No teu Instagram, por exemplo, uma vez eu vi uma sequência lá que você postou, né? Além das análises de filmes, essas coisas todas, teve uma vez que você postou a respeito dos desenhos também, infantis. E eu me identifiquei, assim, prontamente, porque eu falei, cara, é isso, assim, é perfeito essa correlação, assim, porque você pegava, por exemplo, você fez o dos Thundercats lá, cara, e é incrível isso, porque, por exemplo, você pega o desenho antigo dos Thundercats, apesar de serem seres lá antropomórficos, né, serem, tipo, não são figuras humanas ali, mas você consegue determinar ali, isso aqui é um homem, dentro do universo do Thundercats. Isso aqui é uma mulher. Existem elementos de masculinidade e de feminilidade aí. De nobreza, feminilidade. de Trava-línguas. Aí, certo? E aí você pega todos esses desenhos, cara, eles pegaram, o Ben 10 foi isso, Jovens Titãs foi isso, eles pegaram esses desenhos e transformaram, né, num outro design ali, e fica tudo a mesma coisa, cara. Você não sabe o que é homem, você não sabe o que é mulher. Fica tudo uma mesma maçaroca ali. Isso tem a ver também com essa narrativa, com a questão de domínio da linguagem, de manipulação também, já infantil ali. Tem Formação do imaginário infantil. Sim, né? tem tudo a ver, porque para você identificar os referentes, você precisa ter referentes bons na prática. Então, o que eu falo com os pais quando eles me pedem dicas de livros, por exemplo? Eu falo, não conheço todos os livros, mas uma coisa que me ajuda a escolher um livro para os meus filhos é que as imagens não sejam toscas. Porque se meu filho não tem experiência de ver um cavalo, né, porque ele mora num apartamento na Paulista, que pelo menos no livro tenha um cavalo que pareça um cavalo. Agora o moleque fica na Nickelodeon, todos os cavalos parecem, sei lá... Unicórnio. Cavalo marinho, parece um abacaxi. Aí o moleque não vai ter a apreensão do que é aquela coisa na realidade. Então você precisa, desde o começo, desde a formação inicial da criança, oferecer para ela referentes que tenham a ver com a realidade. Reais, né? Referentes. E reais, exatamente, que se aproximem da realidade. E como esses desenhos não tem mais, você vê os Thundercats da década de 80, eles parecem pessoas, eles têm força, eles têm nobreza. Os novos são os imbecis. Né? Então o moleque fica vendo aquele desenho imbecil pra cacete o dia inteiro. Ele não vai ter referência de nobreza, a ideia que ele de coragem, a ideia que ele tem de pessoa é deformada, porque todas as pessoas que ele vê no desenho são deformadas. E aí, obviamente, essa geração Nickelodeon vai ser muito mais facilmente manipulada do que a geração da década de 80,
que já recebeu muita coisa ruim, mas pelo menos tinha referentes que tem mais a ver com a realidade. Então, quanto mais você foge da realidade, mais você se estrepa mesmo. É isso mesmo. E isso acontece muito, né, Gi, dentro da mídia. Gi, conta pra nós uns causos seus, assim. Você tem uns Nossa, causos tão interessantes? Tem muitos, mas estava até comentando isso com o Arthur no bastidor. Teve uma situação que pra mim foi a mais bizarra e foi ali que eu falei, eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque não tem condições. E pronto, lá vem bomba. A história Corte, mais prepara o corte. pesada da Globo. Vai. Nós tínhamos... Na verdade, a gente tava trabalhando ali normalmente, buscando informações para começar o jornal. Era o Jornal Hoje, que é um jornal da hora do almoço, que quem assiste geralmente é a dona de casa, ou a família, as pessoas que estão ali meio-dia, 1 hora em casa. E vazou uma situação, chegou uma situação na redação e eu vi a diretora de jornalismo correndo para lá e para cá sem salto, porque afinal de contas chegamos naqueles 20% do factual. Finalmente. Finalmente tínhamos o factual e fazia algumas semanas que o jornal Hoje não tinha nenhum factual. E eu fui ver o que era o factual. Um senhorzinho bateu na porta do vizinho para reclamar, porque o vizinho sempre roubava o jornal dele. E ele foi lá falar, olha, por favor, rouba o jornal, lê o jornal e devolve, porque eu quero ler também. E esse vizinho que roubou o jornal esquartejou o cara, o idosinho, e colocou ele dentro de uma mala. Meu Deus E do levou céu. ele pra algum lugar. E essa era a notícia, pesadíssima, assim, era muito bizarra a situação. E eu vi a diretora de jornalismo correndo pra lá e pra cá, feliz, porque nós tínhamos Um furo. um furo. Aí eu falei, para o mundo que eu quero descer. Nossa, O que eu tô coisa fazendo aqui? louca. Até hoje, quando eu lembro, assim, eu fico tensa, porque foi muito bizarro. E eu trabalhei um tempo na apuração. Todo estagiário passa pela apuração, que é o coração da notícia de uma redação. Então, você fica ali falando com a polícia, com os bombeiros, e você escuta as coisas mais bizarras do mundo. Então, claro que nessa hora que eu vejo um cara chorando ao vivo, eu viro e falo, cara, você não podia estar chorando. Porque você escutou coisa muito pior no telefone quando você passou pela escuta. Então, agora você tá chorando pra dar uma notícia dessa. Não chora, cara. Porque todo mundo sabe que você tá... Tá feio, né? Que tá feio, O entendeu? pior é que as pessoas não sabem que tá feio. É esse que é o Mas eu pior. acho que quem sobrou assistindo é quem tá com a cabeça mais ferrada. É verdade. A galera mais nova, ela tá consumindo conteúdo em outro lugar. Em outro lugar. Que eu também não sei se é um lugar melhor, né? Eu também Tem não essa- sei. Mas quem sobrou vendo o jornal hoje, meu Deus do céu. Nem É... os apresentadores do jornal hoje querem ficar mais lá. Estão todo mundo indo pro Instagram ganhar dinheiro na rede social. É. Você sabe que uma coisa que o Melco falou, dessa questão de procurar o referente na realidade, né? Nessa trindade de formação de uma palavra, por exemplo, né? Significante, significado e referente. Então, o significante é a palavra, o significado é a definição e o referente é a coisa na vida. Então, você fala cavalo, você olha para um cavalo e o cavalo em si é o referente, é a coisa sobre a qual você está falando. Mas nós hoje trabalhamos com palavras tão vazias e principalmente essas palavras de espectros políticos. Então a gente pega uma palavra como democracia, uma palavra como feminismo, uma palavra como, o que era o que você estava falando? Regime democrático. Estado como é que é? democrático de Estado direito. democrático de Discurso direito. de ódio. Discurso O que de é ódio. discurso de ódio? Qualquer Quem coisa. determina o que é ódio? O Instagram, ele que determina. Porque você posta esse copo aqui, ó, de Iega Mais, daqui a pouco tá assim, foto barrada por discurso de ódio, etc e tal. Então, assim, parece que a gente perdeu. Nós estamos entrando numa fase, e isso para quem tá ouvindo aqui, acho que é fundamental que nós estejamos sempre atentos a isso, que é uma fase em que é claro que nós vamos ser mais manipuláveis. Claro. Porque aquela palavra, se ela não tem um referente na realidade, ela pode significar qualquer coisa, porque ela não tem compromisso com a realidade. Então ela é só a palavra. E aí eu vou encher essa palavra de sentimento. E aí ela vai se tornar Aquilo que você aquilo quer. que eu quero. Exato. Ela vai se tornar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, uma agência de fact-check que cancela a sua conta eu me lembro, esse tempo atrás abriu um jornal, não sei o que, Oeste, alguma coisa assim, até... Revista Oeste. Revista Oeste. E essa revista foi censurada. Não foi essa revista? Se eu não me engano, eu posso estar falando bobeira aqui, mas tenho quase certeza de que ela foi censurada durante algum tempo, porque teoricamente ela estava publicando fake news e depois vieram a descobrir que não eram fake news, que ela estava certa. Então, quer dizer, alguém pegou essa palavra fact-check, essa coisa fake news, e aí você enche o que você quiser circunstancialmente, porque não existe um referente na realidade. E se nós nos apegarmos às palavras em si,
nos apegarmos a Estado, democracia, direito, feminismo, agência de fact-check, etc e tal, fake news, etc e tal, a gente se torna infinitamente mais manipulável mesmo, porque nós estamos indo pelo coração. E tem um outro ponto, desculpa, só para complementar, tem um outro ponto que é, quem não caiu nisso tem uma insegurança muito grande no que acreditar, que eu não sei se é o caso de vocês, mas eu hoje, até como jornalista, eu não sei no que eu acredito, e aí eu faço como eu falo, eu não vou me informar. Porque não adianta, não vai mudar nada na minha vida saber algumas coisas, então eu prefiro não me informar sobre aquilo que eu só acredito, ver o que a Brasil Paralelo tá falando, porque eu confio muito no trabalho da empresa como um todo, no trabalho de vocês, e algumas coisas eu não me informo, porque hoje é uma coisa, amanhã já mudou. É fake news, não é fake news, desmente, muda o lead. E aí gera uma insegurança no brasileiro. O brasileiro fala, em quem eu acredito? Exato. Tem muita gente carente realmente de informação, porque não sabe onde buscar a informação. Né? Não sabe ir atrás da informação. É isso que a Lara estava comentando, né? Das fake news, da revista que foi censurada e tal. Isso abre vários precedentes e eu fico pensando, cara, fake news, assim, você divulgar fake news, isso não é crime. Não é crime, não tem crime. nada demais. Tipo assim, eu posso abrir um perfil qualquer e eu só divulgar fake news. Não interessa. Você quer mais do que a E, tipo, escola você... base, Arthur? Que a Globo... Exato, Você lembra a maior lembro. fake news da história do jornalismo? A escola base, quem criou foi a Globo. Acabou com a vida de uma família e não foi... Como é que foi essa história? Lembra a gente aí? Teve um caso que começou a rodar um murmurinho de que algumas crianças estavam sendo violentadas numa escola. E não tinha comprovação nenhuma disso. Tinha alguns pais falando, um disse-me-disse, e a Globo bateu nisso. Escola base, escola base. O nome da escola era... Escola base. É uma família asiática, se não me engano. Família asiática. E eles começaram a dizer que tinha algum tipo de abuso ali naquela escola. Só que depois de muito tempo, comprovaram que não existia nada. Só que até lá já saiu na Globo, já saiu na Veja. Acabou a vida do povo. Acabou. E aquilo que até vocês falaram aqui no outro podcast, a retratação nunca compensa. É sempre uma notinha de rodopé e tal. Mas mesmo que não fosse, Arthur, e tem uma outra história também que eu lembrei, um caso, e aí sendo muito verdadeira, porque tem um outro lado da história. Teve um caso de um restaurante que pegou fogo no Rio de Janeiro, e o dono desse restaurante é irmão de um ex-editor da Globo, que não tá mais lá, porque ele já se aposentou, eu fui estagiária dele. Não vou nem falar o nome dele aqui, porque ele já não tá mais, enfim, ele já saiu da Globo. E ele ficou fora do caso, da investigação. Por quê? Porque não queriam envolver emocionalmente. Mas acabaram com a raça do irmão desse editor. Acabaram. Por quê? Porque você acha que eles têm compromisso com uma pessoa, com a família? Você acha que eles têm compromisso com um funcionário que estava lá 30 anos carregando o jornal nas costas? Eles queriam um factual, eles queriam a notícia. Então, eles acabaram com o restaurante recebeu processo por causa do acidente, pegou fogo, vários funcionários se reuniram para processar o restaurante, e no final conseguiram comprovar que era um acidente, que não foi má administração. Já era. Não foi. Acabou com a vida dessa pessoa. E aí, esse irmão dele se aposentou, saiu da TV Mas já Globo. tava feito a besteira ali, né? Já tá feito. E é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Porque esse rapaz que ficou com a imagem suja nunca mais vai ter credibilidade nesse mercado de restaurantes, de bares e restaurantes. Então, só para comprovar, assim, que não tem compromisso com valor algum. O compromisso é com a notícia, com o clique, com a militância e com o anunciante, como o Mel que falou lá no começo. O anunciante quer que o jornal deslanche, porque ele precisa de muita gente assistindo e ele precisa que a publicidade seja vista. Acabou. Esse é o compromisso da grande mídia hoje, com quem coloca dinheiro lá dentro. Isso aconteceu com a gente também, né? Quando a gente lançou em 1964, né? Foi uma explosão na mídia, assim, porque o filho do presidente tinha compartilhado lá, e nem tinha saído o filme ainda. Tipo, não tinha ido ao ar. E aí a manchete, se eu não me engano, era no Globo, filho do Bolsonaro compartilha documentário pró-ditadura. Cara, as pessoas nem assistiram. Nem tá Você tem noção disso? Tipo assim, é a mesma coisa você perguntar pra pessoa, que absurdo, é Brasil Paralelo fazer um documentário pró-ditadura, não sei o quê. Tá bom, mas você assistiu? Não, porque naquele tempo, as pessoas, elas eram, sabe, violentadas. Tá bom, mas você já assistiu? No caso, tipo, não. Cara, não. Então assiste primeiro, antes de criticar, entendeu? Tem uma coisa muito legal que não é Brasil Paralelo, é think tank da nova direita, né? Exato. É guru do Bolsonaro. Guru do Olavo. Não existe mais Olavo de Carvalho, é guru do Bolsonaro. Mídia bolsonarista, Não, olavista. é engraçado, a gente processou, no caso, ganhou, né? Porque óbvio. Era mentira clara, assim, né?
E isso é legal porque só pra eu contextualizar o que eu comentei, pra não ficar parecendo pra audiência que eu tô defendendo super fake news e tal, mas quando eu falo de ser livre, né, a manifestação de pensamento e tal, eu acho que realmente tem que ter esses canais, até fazendo fake news, mas tem que ter essas pessoas que vão lá e contestam esses canais. Então, por exemplo, pode ter um cara no YouTube falando lá de terra plana e vai ter lá a galera que vai acreditar na terra plana lá, mas, pô, tem que ter o outro cara, o contraponto lá, né? E o cara falando, pô, e tem vários canais disso. Só que se você pegar, o que tem que acontecer? É a pessoa mesmo, eu não sei. Eu sou um ignorante no assunto. Então eu vou atrás da informação. Então eu vou ver primeiro do cara que falou que a Terra é plana. Beleza. Cara, pode ser a coisa mais imbecil do mundo. Mas ouve o que o cara tem pra falar primeiro. Aí fala, pô, tá bom. Isso aqui pode fazer algum sentido, isso aqui é assim, isso aqui não e tal. Então, agora o que o outro cara que tá refutando o cara da Terra plana? Aí você vai ver e fala, pô, isso aqui faz muito mais sentido. Sim. Então eu vou por essa linha, porque assim, o cara aqui, ele tá certo, que ele acertou, só que você dá o benefício da dúvida, porque se você não der o benefício da dúvida, é igual aqueles cientistas lá atrás que morreram, né, por falar que, sei lá, a Terra era redonda, ou porque não era a Terra que girava, o Sol que girava em torno da Terra, era o contrário, entendeu? O Galileu, essas coisas todas. Todo mundo morreu, né, pra poder defender ali a verdade, porque antes já tinha tudo aquilo, como se fosse uns dogmas, né, alguma coisa institucionalizada, falando, não, tem que ser assim, e assim ninguém pode questionar. Né? Vai sair amanhã no UOL. Think Tank da Nova Direita discute a teoria da Terra plana. Não pode ter. Já somos terraplanistas, hein? Coloca o meu nome lá, @GiovanaMel. Arthur é terraplanista amanhã. Já vai sair Porque não existe marketing negativo, existe marketing. Então, vocês querem divulgar, divulga. Somos terraplanistas, somos. Tá bom. Divulga. Aí quando o pessoal chegar lá, vai falar, caramba, o povo fala uns negócios tão interessantes aqui. Exato. Então venha pelos motivos errados, mas fique pelos certos, né? Melk, mas só pra gente já nos encaminhar pro final, pra nós já nos encaminharmos pro final, o problema disso tudo que o Arthur tá falando é a alternativa, né? Porque qual é a alternativa? O que a gente faz? Tem todos esses fake news, tem tudo isso errado, mas a alternativa a isso é o que, gente? É alguém deter a verdade e censurar as pessoas? Até esse contraponto, essa contrapartida, pro próprio exercício da inteligência é muito bom, né? Sim, eu acho que só tem uma saída, né? Que é ficar inteligente e maduro. Que é o lance do gatilho, por exemplo. O gatilho, ele só se ativa numa pessoa imatura, né? Se ouve uma palavra e você se sente mal com o sentimento que aquela palavra desperta, é porque você tá imaturo pra cacete. Uhum. Então, você pode ouvir uma palavra e não ficar desesperado, não ficar chateado, não ficar bravinho. Só porque você ouviu uma palavra, exatamente. Então, quando eu ouço as palavras, mas essa palavra me dá gatilho. Eu falo, então cresça, né? Cresça um bocadinho que essa palavra não vai te dar mais gatilho nenhum. Então, o primeiro passo é vocês ficar mais inteligentes, ter mais culturas e serem mais maduras, para elas serem menos manipuláveis. Porque não dá para confiar que a grande mídia vai parar de manipular as pessoas. Então, o que você tem que fazer é se blindar, se proteger. E, por outro lado, você tem que consumir informações de gente boa, né? Quando eu quero me informar sobre alguma coisa, eu vou no perfil do Arthur. Né? Eu vou lá no Telegram do Arthur. Uau, responsabilidade. Eu converso com o Guilherme Freire. Isso porque eu ia falar, assim, já aproveitando o gancho, e a Lara perguntando, mas cadê a alternativa? Gente, Brasil Paralelo. Perfeito. É a alternativa. Isso que eu ia falar. A gente tá aqui, e assim, a gente só faz esse programa, a gente só consegue fazer, né, essa programação diária, que, gente, dá trabalho. Muito. Cara, a gente tem uma equipe aqui por trás, no final vai subir uns créditos, vocês vão ver. Dá trabalho, cara, a gente produzir conteúdo de segunda a sexta, memorário, não atrasar, porque a gente tem, né, essa quantidade de membros, são mais de 260 mil membros, ativos com a gente, cara, que acreditam na gente. Então, muito obrigado, cara, você que é membro, você tá assistindo aí, cara, parabéns por nos proporcionar poder fazer isso, sabe? Por nos financiar voluntariamente. São as pessoas que, voluntariamente falam, eu quero ajudar, né? Então isso é muito legal. Sim, e a gente tem esse compromisso realmente com a verdade, né? A gente não é detentor da verdade, nunca vai ser, mas a gente está sempre buscando a verdade. É um dos nossos valores. Sem censurar os migos que aparentemente não estão. Tem um lance nisso que a Brasil Paralelo, ela pensa em formar junto com informar. Então a pessoa, objetivamente, ela vai estar se formando ali para compreender melhor as coisas. Então você faz um curso do Flávio, você faz um curso da Lara.
Só de você fazer um curso da Lara, o curso da Lara que tem no núcleo de formação sobre gramática, pô, você vai aprender a ler melhor. Cara, e não existe Então- nenhum lugar, assim, do mundo, do Brasil, não tem um curso, porque a gente chegou pra Não Lara, tem. assim, a Lara pode contar melhor, né? Não foi nem eu que cheguei pra ela, mas eles chegaram pra ela, vamos fazer um curso de gramática? Né? Como é que foi? Aí eu falei, mas toda de- gramática? É, mas de quê, assim? Não, de gramática, mas toda a gramática. Ela, eu nem sei se tem demanda pra isso. Tipo, talvez nem tenha demanda pra Aí o isso. Ferrugem Mas falou tem. também não. É, tipo, vamos fazer, cara, é O importante. Ferrugem falou isso. Ele falou, também não sei se tem demanda não, mas vamos, Sim, porque sim. seria interessante. E ainda tem de Sim. bônus o curso de Giovana Mel. Oratória à prova de Ó, conflito. esse nome ficou muito bom. Muito ficou muito bom. melhor que gramática normativa. Eu faria um curso de Vai dar oratória à briga prova agora. de conflito, mas não faria um de gramática. Vai dar Não, briga. mentira. Façam um curso de gramática normativa da língua Até portuguesa. porque se complementam, né? Sem gramática, você não consegue ter uma boa oratória. Exatamente. Aí pra gente já se encaminhar, né? O papo tá muito gostoso, eu sei que tá Demais, todo mundo dá pra ficar aqui gostando aí. eternamente. Mas a gente já vai se encaminhando também pro nosso final. Eu queria já aproveitar só por uma curiosidade mesmo, que eu tô vendo que o Melk bancou aí a Gabriela Prioli, trouxe um livrinho pro podcast. Ele fazer trouxe uma um livro análise pro dessa podcast, até oratória. agora não falou do livro. Que Cadê? livro é esse aí? Fala aí pra Ó, mim. Este cara é um dos maiores gênios de todos os tempos, na minha opinião. É o Luiz Gilsani. Toda live que eu faço no Instagram, tudo que eu faço no Instagram... Mostra ali pra câmera, melhor? Deixar Deixar a máscara, marcas na né, história. do mundo. Nossa, você já leu Deixar Máscaras. Meu Deus, a gente tá louco já, condicionado meu Deus. É porque a gente tem que ficar se escondendo de que tá sem máscara, né? Eu uso o livro pra... Mas que nem a Gabriela Priori, ela colocou, foi tomar a vacina, fizeram aquela montagem. Mas o que fala esse livro aí? Por que você trouxe ele hoje aí? Você queria Então, o comentar? Gilsani, ele é um padre católico, né? Os católicos, e ele vai articulando uma coisa que tem a ver com o que a gente tá falando, tanto nesse livro quanto no Eu, o Poder e as Obras, que é o fato de que o poder ele tende sempre a aumentar, porque, por exemplo, tudo que aconteceu em torno da pandemia, você acha que o poder que foi dado às instituições que controlam a nossa vida com a pandemia, eles vão perder este poder? Óbvio que não, né? Então, o poder tende sempre a aumentar e a resistência ao poder, ao contrário do que a gente normalmente acredita, segundo Gilsani, é a fé. Então você precisa ter fé, aquilo que eu estava falando em relação ao sacerdote, né? Existe em torno da realidade, existem vários pontos de mistério, e se você perde esse ponto de mistério, você acredita em qualquer coisa. Ou seja, se você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa. Né? Esse é o ponto. Então, para você resistir ao poder que quer te convencer de tudo, você tem que ter fé no mistério. Né? É basicamente essa tensão que ele vai escrever nesses dois livros. Que legal. Eu posso terminar com pinga-fogo com ele? Claro. Pode? Vontade. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou perguntar como é que a gente acha eles nas redes sim, sociais. sim. Eu achei que essa era a última de... Mas vamos perguntar logo, então. Você quer? Não. Você que sabe. É porque a gente pode... Não, vamos fazer isso, então. Então, como que a gente acha vocês na vida? Pessoas que estão aqui assistindo estão assim, meu Deus, que pessoas maravilhosas, quero mais dessas pessoas. Onde eu vou? Aonde elas vão? Se não tiver em Shadowban, no Instagram, Eu acho que todos estamos. todos estão no Shadowban, mas Galerinha do tenta Shadowban, lá. Gente, eu acho que eu não tô em Shadowban, não. Ah, Lara, Ah, você agora trabalha que eu no falei, eu devo direito, tá. não. É, agora provavelmente. Falei, talvez eu esteja. Posta umas fotos com o Arthur. Isso. Me marca lá que no dia seguinte. Rapidinho. Vai nos seguidores, vai lá no perfil do Arthur, vê quem o Arthur segue, tá lá. Giovana Mel, Lara Brenner, pronto. Exato. Giovana Mas- Mel, lá Mas no como é Instagram. que é? no Instagram. Arroba? Giovana Mel com I e 2 N's. E é mel de abelha, não é melo, é mel. E é nome composto, que eu achei Nome maravilhoso o dia que eu descobri isso. Registrado. tudo. Registrado. E você, Melk? Então, o meu é a formacal do imaginário, né? Sem acento. Seria sem a nada. formação do imaginário, mas sem o tio. Sem acento. E sem Sem o cedilha. cedilha, tá. Tá bom, beleza. Então, bora fazer um pinga-fogo aqui pra gente se despedir, então? Pensei em fazer assim, eu vou falar uma coisa, aí a Gi responde, o Mel que responde. Aí eu falo uma palavra, a Gi responde. Quer entrar nessa também, Arthur? Você quer fazer parte do pinga-fogo? Vamos lá. Ai, que legal! Arthur também vai fazer, vocês vão mas eu conhecer tenho que mais. responder alguma pergunta? Não, bora, não quer Arthur. responder, não. não. Eu sou roxo aqui, não. Eu só vou perguntar. Isentão. Eu sou isentão. Então, bora, Gi. Um livro. A coragem de não agradar. O senso religioso de Gilsani. Ah, pensei que você ia falar o mesmo livro que você trouxe. Né? Um filme. Tropa de elite. A felicidade não se compra. Nossa, vocês só tem filmaço, hein? Um documentário. Pátria Educadora. House of Numbers. House of Numbers? Qual que é esse? É um documentário sobre uma entrevista com várias pessoas em torno do HIV.
Ai, que espetáculo! Nossa, eu nunca tinha ouvido. Ícaros também é bom pra cacete. Ícaro é do cacete. Ícaros é muito bom, porque não... Já tô entrando aqui só pra... eu tenho que só fazer as perguntas. Eu não quero participar, não. Não, mas esse a gente tem que assistir. Morrison Não, com a gente tem que R2S. assistir. ainda, No mano. meio, cara, do documentário é sobre doping, né? Sim. E aí o cara tá querendo burlar... Eu vi esse documentário! Pô, do cacete esse Nossa, documentário? ele é muito bom mesmo! Tá vendo? Lembrei que eu Olha vi! aqui ela, É aqui verdade! Não assuma a culpa! Ele é muito bom mesmo esse documentário. Aí no meio, tipo, dá um plot Ótima twist lembrança. absurdo, assim, no documentário. Eu falei, caraca, já era bom e ficou muito melhor. Esse tem que assistir. Assistirei. É mind-blowing mesmo, loucura. Um escritor... Nossa, difícil, hein? Eu ia falar o meu marido, né? Ah, Sidney pode Oliveira. ser, perfeito. Seu marido é excelente escritor. Sidney Oliveira. Sidney Oliveira. Nossa, Aliás, sabe- também está no Instagram, @Sidney Oliveira. Não é o Sidney Oliveira do... Da outra forma. Da Não outra é, forma. não. É outro Sidney Oliveira. E um escritor. Machado de Assis. Machado de Assis. E, última pergunta, uma palavra. Coragem. Fé. Tudo bem. Boa. Gente, bom. foi um prazer, cara, ter vocês são aqui. muito bons oradores. Que demais. Ó, já aprendemos with the best, né? Aprendemos com a melhor professora. Foi um muito prazer, obrigada. né? Foi muito Um legal grande o papo. prazer. De duas perspectivas muito interessantes. De quem tá na Globo e de quem trabalha com a questão da formação. Já esteve na Globo, né? Me corrigindo. Sim. E de quem trabalha com a formação do imaginário, que são duas coisas que estão intimamente relacionadas com a mídia. Sim. Então, acho que nós fizemos escolhas muito acertadas. Não são escolhas assertivas, tá? Quem tá me vendo aqui, ó, assertivo não significa certo, tá bom? Já vamos aproveitar o E ensejo. só pra terminar, galerinha, quem tá aqui no chat até agora, deixa o like aí, porque ajuda, fortalece muito isso que a gente tá fazendo. É todo dia aqui que a gente tá, né? Na a gente tá lida. sempre terça-feira às 20 horas, mas os outros programas estão rolando, né? Amanhã tem site BP, então assim, é importante o like pra gente, pra poder continuar Compartilhamento, comentário. crescendo esse conteúdo aí diário, beleza? Gente, fala que o Arthur... Ah, isso é muito importante. O que é, pronto. Comentem... Ah, pronto. Comentem que o Arthur é lindo, porque ele fica triste, porque em alguns podcasts o pessoal falou assim, nossa, a Lara é linda, aliás, obrigada, vocês são maravilhosos. E ninguém falou que o Arthur é lindo, ele ficou super chateado. Eu fico printando Então, os comentários. A gente já Arthur, soltou. você é A gente já lindo. soltou alguns Eu vou episódios. comentar. Aí eu fico Arthur, lendo, te vamos amo. ver o que a galera fala, né? Aí a galera, nossa, essa Lara é incrível. Nossa, Mentira, que mulher, meia dúzia de comentários que assim, mulher tira, elegante, não sei o que. tira. Ela conduziu muito bem essa entrevista. Gente, fala Aí que o Arthur Nicolas é conduziu bem. top, Lara é incrível. Ela falou, Gente, fala que o Arthur é lindo, que ele é um excelente Confete, condutor gente. de entrevista. Confete. Condutor de biscoito, con- momento biscoito. Momento biscoito. Tá bom. Aí você vai ver, a pessoa vai te dar um cream cracker, tá? Gente, é passatempo, tá? Oreo. Oreo. Um beijo, muito obrigada. Gente, Valeu, gente. espero que vocês Obrigado, voltem mais gente. vezes. Um herói acima do peso. Ele tá dormindo? Não tá não. Tenho quase certeza que ele morreu. Um sabre de luz jogado fora. Uma fada madrinha, homem. Isso é que é uma entrada triunfal. Uma heroína que busca a violência. Por que os filmes de hoje estão mudando os símbolos do passado? A resposta você encontra na série A Sétima Arte. Produzimos A Sétima Arte por reconhecer o impacto que o cinema e os conteúdos que assistimos têm em nossas vidas. Sabendo disso, criamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo. Um streaming que você pode confiar e apertar o play sem medo. Dentro do aplicativo você encontrará um catálogo atualizado semanalmente com filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, grade de programação diária, conteúdo infantil seguro para todas as famílias e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Tem acesso ao BP Select a partir de agora, diretamente em sua Smart TV, celular ou computador por apenas R$ 19 mensais. E o melhor, quem se tornar membro da BP Select durante o lançamento dessa nova série, ganha como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário feito por nossa equipe de roteiro e produção, ingresso virtual para a rodada de conversas sobre cinema, com Guilherme Freire
por Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro, clique no botão abaixo e faça agora a sua assinatura. Contamos com você e até breve.